uma vez por mês. E na época da poda dos galhos, que é mês de junho e julho, você tem a poda da tua árvore frutífera para ela produzir bem na primavera. Então, todas as árvores frutíferas que existem, que as folhas caem no mês de junho e julho, que a folha cai, a árvore fica pelada. Vou dar alguns exemplos. Videira, as folhas caem totalmente em junho e julho, que ela está dormindo. Pé de caqui, cai a folha totalmente em junho e julho. Pés de maçã, pés de pera, pessegueiro, nectarina, marmelo, são árvores de fruta que elas ficam peladas. Chama isso árvore de fruta de folha caduca. Toda frutífera de folha caduca tem que ter poda no mês de julho para frutificação. É obrigação. Laranja, limão e outras frutas, não cai a folha total. Goiabeira não. Goiabeira cai. Lá de casa não cai tudo. Não. Por quê? Porque às vezes você recebe muita água, às vezes a pessoa lava a calçada, toda semana, vai água no pé da goiabeira. Então ela brota o ano inteiro se for água. Se ela não, quem é produtor de goiaba, tem uma época, dessa época agora, maio, junho. Ele para com a redação? Ele para. E a folha murcha, ela Isso é o descansa. mesmo caso para a uva também? A uva é a mesma coisa. Paro de regar depois de... Total. Maio, junho e julho, a uva, no nosso clima de São Paulo, as folhas têm que cair, não tem por que jogar água. Eu seguro a água, então, é isso? Não se rega a videira maio, junho e julho. Legal. No outono, a videira tem que dormir. Ela tem que derrubar a folha para ela descansar um pouco. Tá. Deu para entender? Sim. Todas as árvores de fruta que cai a folha, tem que ter adubação no mês de junho ao redor dela. É obrigação de junho. Fim de julho, época de poda. No caquizeiro tem poda, videira tem uma poda dela, macieira tem a poda dela. Porque eu tenho fartura de água de chuva, né? Eu colho água de chuva. Então eu rego muito ela quando ela começa a brotar de novo. Ela o que? A goiabeira? Tanto as parreiras como as frutíferas da calçada. Não vamos falar sobre isso, continua falando, vai. Não, porque é o único recurso que eu acho que eu consigo o sucesso lá das plantas, que elas conseguem brotar. Aí chega nessa época, eu fico me perguntando, pô, por isso que eu procurei, né? Estou vindo aqui. Precisa ter uma vitamina, porque eu não tive nas frutas os resultados esperados no sentido de sabor, de... Quantos anos tem tua frutífera? Foi o segundo ano que a parreira começou. Porque quando eu comprei veio com aquelas frutinhas no pé, né? Sim. Foi o primeiro ano. No segundo eu já devo ter colhido uns 30 quilos. Então é assim, toda árvore frutífera, qualquer uma do planeta, ela não tem paladar e nem gosto da fruta como se deve até o seu quarto ou quinto ano. Entendi. Toda árvore frutífera começa a segurar sabor, ela tem energia para segurar sabor na fruta e coloração na fruta a partir do quarto ano. Se a muda está de boa procedência, se você está fazendo aquelas adubações mínimas todo ano, aquele básico. As adubações eu não sei fazer. Então você vai aprender tranquilo, não tem mistério nenhum. Porque o grupo, se o grupo aqui continuar, quiser que ele tenha um encontro aqui uma vez por mês, ou até 2 vezes por mês aqui, eu posso, de domingo, eu posso vir. O grupo que eu tenho no estado de São Paulo, vários grupos por aí, que eu acompanho há 20 e tantos anos que eu faço, é grupo que eu acompanho 3 anos. Até vocês entenderem, é 3 anos de treinamento. Teoria e prática na nossa chácara em Ferraz, mês de junho, julho e agosto. Lá temos adubação, faço poda, faço enxerto de peixe, enxerto na uva. É uma coisa meio doida. Quem quiser nos acompanhar e levar a sério, está disposto a nossa chácara, para vocês irem lá na época de junho, julho e agosto, entender o que é poda, entender o que é adubação, entender o que é pulverização, quais são as pulverizações. Então, é um grupo, se aqui continuar, podemos manter um grupo aqui aos domingos, uma vez por domingo, ou 2 domingos no mês. Eu tenho tempo para isso de domingo, os outros restos dos dias da semana, eu tenho outros grupos por aí afora, já formados há muito tempo, mas aqui dá para vir uma no mês tranquilo, até 2 domingos no mês dá. Se caso o grupo queira, vocês combinem entre vocês, e a gente combina, a gente continua esse trabalho que eu faço 3 anos de acompanhamento. Depois do 3º ano, é o tempo que vocês já treinaram para começar a entender mais a planta. Depois do 3º ano, normalmente o grupo já não está tão bem formado. Cada um já toca o seu negócio, entendeu? É isso, mas quem quiser continuar mais que 3 anos, é só acompanhar nossos grupos por aí afora. Tá? Então, só para completando, vai ter um programa do Globo Repórter, filmaram a gente
fevereiro, e o Globo Repórter tem uma matéria, acho que vai sair em abril agora, chama Uva e a Saúde, né? Aí o Globo Repórter, pessoal procurando matéria sobre uva, viram matéria do que eu faço esse trabalho gratuito sobre videira, eles acabaram me telefonando e eu estou participei de um bloco desse programa que vai ao ar, ou essa sexta-feira, ou é a próxima. O Globo Repórter é de sexta-feira, né? 10h30 da noite. Está para acontecer. E por que acabaram me procurando? O programa vai falar sobre a saúde da uva para o corpo humano, e é real. A uva tem nutrição importante para o ser humano. Mas o que chamou a atenção do pessoal que me procurou, do Globo Repórter, eles viram esse trabalho que eu faço educativo, que eu não cobro nada, mais de 200 e tantas famílias que eu atendo por aí afora, com plantação de uva, né? Uma videira, 2 ou 1000, tanto faz. E eles quiseram entender por que eu faço esse trabalho. Mas por que isso? Por quê? De graça? Qual é a tua intenção? A minha intenção é passar o que eu aprendi, que Ferraz Vasconcelos, onde temos a chácara, é o local que do passado foi o berço da uva Itália no Brasil. O agrônomo dali, nos anos 20, era o agrônomo Luciano Poletti, vou entregar o material para vocês. Ele introduziu a macieira no Brasil, ele é o padrinho da macieira e da uva Itália no Brasil nos anos 20, por Ferraz Vasconcelos, que ele era agrônomo formado na Europa, embora ele era nascido em São Paulo. Então, quiseram entender por que eu faço esse trabalho. Como eu vi os velhos do passado em Ferraz, lá tem grandes plantadores de uva fina, na época, maçãs, pera, eu aprendi com aqueles velhos. Eu, desde criança, meu avô tinha a chácara que eu cuido até hoje, nossa chácara tem quase 80 anos, está no mesmo lugar. E eu não imaginava que passou 40, 50 anos, tudo que eu aprendi, que eu fui treinado na época, eu não imaginava, ia servir para esse trabalho que eu faço educativo em São Paulo. Por quê? Porque ficou um buraco grande no Brasil de gente que tem prática para mexer na fruticultura. Como eu tenho uma certa prática, não sou formado em agronomia nada, eu tenho prática, eu tenho facilidade de ensinar, eu me achei na obrigação, em 1988, de começar a fazer esse trabalho educativo. Eu tive um motivo, por quê? Porque naquela época, não sei o que aconteceu no Brasil, em 88, 89, começou a aparecer gente na televisão falando sobre a história da uva do Brasil, falando coisas que não eram corretas. E como eu conheço bem a história brasileira, está tudo gravado aqui, eu vi eles falarem coisas que não tem nexo. Mais ou menos assim, o que eles falavam, só que vocês entenderem. O Pelé era um alemão brancão de olho azul. Pelé é alemão? Pelé é loiro? Pelé é negro. Então eles falavam coisas sobre uva, uns absurdos assim. Eu olhava na televisão, isso em 1988. Eu falei, o que esse pessoal está falando? Mas não é isso. No outro mês, estou vendo uma outra reportagem, 88, 89, outras afirmações de videiras que não é aquilo, que elas foram introduzidas no Brasil. Algum nome de videiras, nós vamos falar depois sobre isso. Eu comecei a ficar meio indignado. 88, 89, eu falei, o que esse povo está falando? Eu falei, olha, comigo mesmo, eu vou começar a fazer um trabalho meu particular, do que eu sei real, dos livros antigos, do que eu aprendi, do que eu tenho gravado. Vou começar a fazer um trabalho meu particular, porque estou vendo que estão falando muita coisa distorcida no Brasil afora. E é ali que eu comecei esse meu trabalho, em 1988. E eu não imaginava, depois de 20 e tantos anos, eu ia ter um grupo tão grande por São Paulo afora, e o trabalho que eu faço é tão sério, que está dando tanta repercussão. Então eu entrei nisso na base do sem querer, quando eu vi muita coisa mal explicada na televisão. Isso 25 anos atrás, entendeu? Aí eu comecei a fazer esse meu trabalho. Não imaginava que ia chegar ou não ia chegar. Então, tá para sair esse programa do Globo Repórter, onde um bloco, estou mostrando esse meu trabalho que eu